Neste vídeo vamos aprender como é que se determina o preço de uma ação. E tal como nas obrigações o preço era igual ao valor presente dos cash flows futuros, nas ações acontece exatamente o mesmo. E quais é que são os cash flows associados às ações? Como já vos disse, um acionista pode esperar receber dividendos e o preço de venda. Portanto, se eu tiver uma ação de uma empresa, todos os anos a empresa, se tiver lucros e distribuir os dividendos, eu recebo parte desses dividendos consoante o número de ações que tenho e posso vender a ação sempre que me apetecer no mercado secundário, ou seja, no mercado em que os investidores trocam entre si ações de empresas. Ok. E perguntam vocês, então se vamos descontar os cash flows gerados pela ação e se há dois tipos de cash flow, qual, quais é que devemos descontar? E a resposta é que devemos descontar ambos. Portanto, devemos descontar tanto os dividendos que o investidor espera receber, como o preço de venda, caso pretenda vender a ação. E imaginem que compramos uma ação hoje, ou seja, período zero, e esperamos receber um dividendo de X euros, que eu vou-lhe chamar div1, porque é o dividendo do período 1, e também esperamos receber o preço da ação no final desse período, que eu vou chamar P1. E como já vos disse, a empresa não é obrigada a pagar dividendos, mas tenta seguir uma política em que os investidores saibam mais ou menos quais é que vão ser os dividendos, se a empresa vai pagar, se não vai pagar, se vai pagar de que montante são, para que a confiança dos investidores na empresa aumente e assim a empresa consiga obter financiamento através da venda de ações com facilidade. Ok. E portanto, posto isto, nós sabemos que o preço da ação vai ser igual, ou seja, o preço da ação hoje, P0, vai ser igual ao dividendo do primeiro período sobre 1 mais a taxa de desconto, que eu vou chamar R, mais o preço da ação no período 1 sobre 1 mais R. Portanto, como eu vos disse ainda há pouco, eu compro a ação hoje a um preço que é igual ao valor presente dos cash flows gerados por essa ação, ou seja, o dividendo no final do primeiro período e o preço no final do primeiro período. E perguntam vocês, então, e se a pessoa que tem a ação e está a determinar o preço não quiser vendê-la no período 1? Será que esta forma é válida a mesma? E a resposta é que sim, esta forma continua a ser válida e já vão ver mais à frente porquê. E perguntam também vocês, ok, ainda que esta forma seja válida, quer a pessoa venda a ação, quer a pessoa não venda a ação, de onde é que vem P1? E como devem imaginar, P1 não caiu do céu. E da mesma forma que determinamos P0 como sendo o dividendo do período seguinte mais o preço do período seguinte descontados para o período onde estávamos, P1 é calculado exatamente da mesma maneira. Portanto, se fizermos aqui a nossa barra cronológica, temos aqui que P1, ou seja, o preço no período 1, vai ser igual aos dividendos no segundo período mais o preço no segundo período descontados para o período 1 e não para o período 0, porque nós estamos a referir ao preço no período 1. Portanto, P1 vai ser igual aos dividendos no segundo período sobre 1 mais R, e volto a repetir, estou a descontar apenas um período porque estou a trazer o preço para o período 1 e não para o período 0, mais P2 sobre 1 mais R. Ok. E o que acontece agora é que podemos substituir este preço aqui. Portanto, temos que o preço da ação hoje, ou seja, P0, é igual a dividendo no primeiro período sobre 1 mais R, mais, agora temos dividendo no segundo período sobre 1 mais R, mais P2 sobre 1 mais R, tudo sobre 1 mais R. Portanto, substituir simplesmente esta expressão toda que aqui vem por P1. E se simplificarmos esta fórmula, ficamos com que P0 é igual a dividendo no primeiro período sobre 1 mais R, mais dividendo no segundo período sobre 1 mais R ao quadrado, mais preço no segundo período sobre 1 mais R ao quadrado. O que faz todo o sentido, porque o que eu estou aqui simplesmente a dizer é que o preço da ação hoje, ou seja, aqui, vai ser igual ao dividendo que eu recebo no primeiro período, certo? Descontado para o período 0, mais o dividendo que eu recebo no segundo período e o preço que eu recebo também nesse segundo período que vou vender a ação, descontado para o período 0. E se continuassem com este raciocínio, ou seja, a substituir P2 por dividendos no período 3 mais preço no período 3 e assim sucessivamente, iam chegar a uma fórmula do tipo P0 é igual a dividendo 1 sobre 1 mais R, mais dividendo 2 sobre 1 mais R ao quadrado,
e assim sucessivamente até dividendos no período t sobre 1 mais r elevado a t. E isto ia-se prolongar até ao infinito, pelo que a nossa fórmula simplificada ficaria simplesmente somatório em que começa em t igual a 1 e vai até infinito de dividendos no período t sobre 1 mais r elevado a t. E é por esta razão que aquela fórmula não implica que a pessoa venda a ação no período 1. Portanto, reparem que eu aqui disse que P0 era igual a dividendo 1 sobre 1 mais R mais P1 sobre 1 mais R e que isto não implicava que a pessoa vendesse a ação no período 1. Porquê? Porque este P1 tem embutido os dividendos posteriores. Portanto, tem embutido o dividendo 2, tem embutido o dividendo 3 e tem incluído todos os dividendos até ao infinito. E é assim que se valoriza uma ação. E reparem que esta fórmula é exatamente igual à fórmula com que eu comecei a definir o preço da ação. Portanto, temos aqui P0 é igual a... E esta fórmula é exatamente igual à fórmula dividendo 1 sobre 1 mais R mais P1 sobre 1 mais R. O que acontece é que este P1 inclui todos os dividendos para sempre. E, como devem calcular e bem, vocês dizem, epá, mas isto é uma fórmula muito abstrata, como é que eu alguma vez na vida vou saber qual é que vai ser o dividendo da empresa daqui a 80 anos, por exemplo. E é por isso que, para calcularmos o preço da ação, temos de simplificar as coisas e reconhecer 3 casos distintos em que vamos ser capazes de determinar efetivamente o preço da ação. E esses casos são os casos em que os dividendos são constantes ao longo do tempo, portanto, dividendos constantes, e nesse caso o preço da nossa ação vai ser o valor presente de uma perpetuidade, tal como uma console bond, se bem se lembram. O segundo caso são os dividendos com crescimento constante, que é uma anuidade crescente, que também já vos ensinei como é que derivamos a fórmula e o que é que significa. Portanto, dividendos com crescimento constante. E se não viram os meus vídeos sobre valor presente do dinheiro e de anuidades e perpetuidades, aconselho-vos vivamente a verem para perceberem melhor este esquema de valorização de ações. E por fim, temos os dividendos com crescimentos constantes. E nos próximos vídeos eu vou explicar como é que se valoriza cada tipo destes de ação. Portanto, dividendos com crescimentos diferentes. Ok. E perguntam vocês, então se o preço de uma ação é igual aos dividendos descontados, porque é que as empresas que não pagam dividendos não vendem as ações a preço zero? Ou seja, porque é que as ações dessas empresas continuam a ter valor? Por exemplo, a Apple, na altura do Steve Jobs, não pagava dividendos e uma ação da Apple custava mais do que $500. Ok? E a resposta para essa pergunta prende-se no facto de não é por uma empresa não pagar dividendos neste momento, imaginem, mesmo que não pague dividendos há 10 anos ou há 20 anos, que não pague dividendos para o resto da vida. E, portanto, ainda que os dividendos no curto prazo sejam zero, as pessoas esperam que mais tarde ou mais cedo as empresas comecem a pagar dividendos e, portanto, o seu valor presente dos dividendos descontados vai ser superior a zero. O que acontece é que essas empresas, principalmente as empresas de tecnologia, que têm projetos bastante rentáveis no curto prazo, o que fazem é, como vos disse, reterem o lucro para poderem financiar esses novos projetos. E como retêm os lucros, não pagam dividendos. Mas isso não quer dizer que não paguem dividendos para sempre. Simplesmente não os estão a pagar neste momento. E para terminar, queria-vos só fazer aqui uma chamada de atenção que é muito importante, que é, para valorizar ações, descontamos sempre os dividendos e nunca os lucros por ação. Portanto, descontamos sempre os dividendos. E porquê? Porque os dividendos é que é o dinheiro que vai parar ao bolso dos investidores e não o lucro por ação, porque, como vos expliquei, a empresa pode reter parte dos lucros. Portanto, imaginem que uma empresa, num determinado ano, faz 1000 euros de lucro, ok? E tem 10 ações. Se a empresa pagar todos os lucros como dividendos, o lucro por ação, que é 1000 euros a dividir por 10, que é igual a 100, é também o dividendo por ação, ou seja, 100 euros. Mas imaginem agora que a empresa decide reter 500 euros desses 1000 para financiar novos projetos. Se a empresa o fizer, sobram apenas 500 para pagar estas 10 ações. E, portanto, nesse caso, o lucro por ação continua a ser 100 euros, porque é os 1000 a dividir pelas 10 ações, mas os dividendos por ação já são apenas 50 euros, que é 500 a dividir por 10. E, portanto, nestas circunstâncias,
O que vocês têm de descontar são os dividendos por ação, ou seja, os 50 euros, e não os lucros por ação, porque o que os investidores vão ver a parar às suas contas bancárias é esta quantia e não esta quantia. E já agora, lucros por ação em inglês é Earnings per Share, que certeza que já ouviram falar, que é uma medida que também é muito utilizada em finanças, nomeadamente para medir rácios como o Price Earnings Ratio, entre outros, que eu mais à frente vou-vos explicar alguns. E pronto, espero que tenham percebido como é que se valoriza ações e nos próximos vídeos vamos aprofundar esta matéria e fazer exercícios para vocês ficarem a perceber melhor.